e as ações do governo Lula sobre o tarifaço não estão empolgando a oposição. Já era de se esperar. O Bruno Pinheiro tem apuração e vai trazer para a gente agora. Também em tempo real, né, Bruno Pinheiro, mas no 3 em 1. Bem-vindo, meu amigo. É sempre ao vivo. Vamos lá, Evandro. Ótima tarde a você, a quem nos acompanha. Excelente semana. O senador Ciro Nogueira, ele usou as redes sociais nesse final de semana, fez uma fala direta ao presidente Lula, inclusive sobre a forma de negociar. A gente repercutiu, inclusive, nas últimas horas aqui na Jovem Pan, que Lula tem reclamado que não tem feito nenhum tipo de negociação, não tem conseguido nenhuma abertura com os Estados Unidos. Já de um outro lado, o Alckmin alega que sim, as conversas estão andando, mas aí não veio nenhum resultado. De acordo com Ciro Nogueira, vice conversa com vice e um presidente conversa com o outro presidente. Não tem como Lula ordenar que Alckmin seja responsável por essa negociação, que isso é uma falta de respeito e também falta da diplomacia. Ligue para o presidente, o senhor, diretamente, e que não quer saber de vaidade e sim de solução. Foi o que disse Ciro Nogueira nas redes sociais. Ciro Nogueira, que aqui no Em Tempo Real, na Jovem Pan, na última semana, confirmou que nos próximos meses haverá uma reunião daquela junção do União e o PP também, e vai ser ordenado para que os ministros saiam do governo nos próximos meses, o que seria um sinal de uma saída do governo e uma oposição 100%. E agora, nas redes sociais, Ciro Nogueira enviando esse recado direto. Hoje, na parte da manhã, o senador Nelsinho, que está nesta comissão externa do Senado, conversou com os jornalistas e fez uma rápida avaliação do que aconteceu no final de semana e também nesta segunda-feira nos Estados Unidos. Vamos ver. A nossa missão, ela tem um intuito principal, que é distensionar essa relação entre o Brasil e os Estados Unidos com a nossa contraparte parlamentar. A partir do momento que a gente conquistar isso, eu penso que a missão já vai ter o seu primeiro ponto no sentido de proporcionar ambiente e caminho para que quem tem a prerrogativa de negociar, que não somos nós, e sim o governo federal, possa assim fazer. Evandro, a gente já viu com vários repórteres aqui, mas eu reforço que o seguinte: não existe nenhuma reunião agendada já com representantes do governo americano. A expectativa é que uma reunião com autoridades aconteça amanhã, mas ainda não tem horário e também outros acompanhantes não vão acessar esta reunião, somente assessores. Vai aguardar qual será o resultado de uma semana de incertezas e de várias decisões. Evandro. Obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Ótimo trabalho, boa semana para você, meu amigo. Acompanhamos ali a fala do senador Nelsinho Trade, tá? Falando sobre essa situação do governo federal. Nelsinho Trade, bastante conhecido e eleito por Mato Grosso do Sul. Ô Fábio Piperno, eu quero saber de você se você concorda com essa crítica da oposição e daqueles que, ou do centro-direita, de que está faltando um protagonismo do presidente Lula nessa negociação. E que enquanto não houver esse protagonismo, dificilmente o Brasil vai alcançar algum resultado positivo. Eu diria para você que quanto à crítica do senador Ciro Nogueira, mais ou menos como a Kamala Harris fazer uma crítica ao presidente Trump. Não é lá algo de tanta credibilidade assim. Aliás, ele anda muito preocupado porque as pesquisas lá no Piauí andam apontando que a situação eleitoral dele está se complicando demais. De qualquer forma, é claro que não há mesmo, isso é um fato, interlocução entre os presidentes Lula e Trump. Isso não é segredo para rigorosamente ninguém. Como distensionar isso? É muito difícil, até porque está claro que não há, pelo menos nesse curto prazo, o interesse de nenhum dos dois em fazer esse tipo de concessão, esse tipo de gesto. E não adianta um lado procurar o outro, porque dificilmente agora vai haver diálogo. Então eu acho que inteligente sim, mobilizar outros atores. O vice-presidente, comitiva de senadores, inclusive de oposição, e principalmente, eu insisto muito nisso desde o começo, grupos locais, grupos de lobby lá nos Estados Unidos, grupos com interesses empresariais. São esses que podem fazer alguma diferença no jogo.
Fala, Langani. Olha só, o que o presidente fez, ele terceirizou essa negociação para o seu vice. E aí tem um ponto que é bastante ruim, Evandro, que é, em vez de apenas terceirizar e ficar quieto, não, ele joga para sua base com discursos, com provocações ao Trump e ao próprio Bolsonaro. E o Trump já mostrou que é aliado de Jair Bolsonaro. Portanto, você manda uma mensagem que é dúbia para o presidente dos Estados Unidos. E nós temos personagens também que são, digamos, de categorias diferentes, né? Porque você tem o presidente norte-americano que falaria com quem? Normalmente, perfeito, um presidente fala com o outro, claro, então com o presidente brasileiro. Agora, se você monta uma comitiva que envolva, neste caso também, o vice-presidente, que tem a sua relevância, mas a negociação não vai ser, obviamente, diretamente com o presidente dos Estados Unidos, mas sim com a sua equipe, com os seus aliados, com aqueles que estão abaixo dele. Quando, na verdade, o que a oposição diz é preciso haver uma conversa entre os líderes de cada país. Quem são eles? Lula e Trump. Exatamente. É o que deveria, né, ser o esperado, ou seja, Lula e Trump na mesa de negociação. Mas não, coloca o vice e, para piorar, Evandro, coloca o vice e com esses sinais contraditórios. Por quê? Porque o presidente do Brasil joga para sua base, mas ele não está, com isso, favorecendo o país. Eu pergunto, e o brasileiro médio, como é que fica nessa história? Porque a gente vai escalando, vai provocando e só vai piorando a situação. Ô Zé, você acredita que haja uma incoerência nessa situação que foi mencionada pelo Gani? Porque as falas do presidente Lula são, obviamente, em eventos para suas bases, para o seu grupo, mas ele também concedeu entrevistas para veículos internacionais. E num momento também em que o Brasil está na lupa de todo mundo, da imprensa do país e internacional, por causa, obviamente, da taxação que pode começar a valer a partir do 1º de agosto. Então, quando o presidente utiliza um discurso ideológico e o vice-presidente busca uma negociação que de fato é pragmática, isso não conversa, essas peças não se encaixam e fazem o Brasil ficar na situação que está sem uma resposta definitiva? O assunto virou assunto político, né? Pela primeira vez, o presidente Lula está levando vantagem aí nas plataformas sociais, exatamente por um destempero do deputado Eduardo Bolsonaro, que está sendo colocado e empurrado até, né, pelos governistas como um deputado que foi morar nos Estados Unidos para atacar o Brasil. Está vendendo esta imagem. E o presidente do PP, Ciro Nogueira, ele diz muito bem, é preciso que quem tenha o protagonismo é o presidente Lula e não Eduardo Bolsonaro. O presidente Lula, como presidente do país, tem que dizer, olha, peraí, quem fala em nome do Brasil é o Brasil, somos nós, o governo brasileiro, e não está encontrando a maneira. E nessas entrevistas, e repercutiram, muita gente nos Estados Unidos, inclusive, descobriu que o Brasil existe e que a capital do Brasil é Brasília e não Buenos Aires, como muita gente pensa. Então, assim, colocou o Brasil numa evidência. É o país que está se destacando aí nessas negociações. Daqui a pouco nós vamos falar, ufa, conseguimos a tarifa 20%, quer dizer, dobrou e estaremos agradecendo a Donald Trump. Isto é negociar. Fala, Musa. Só para complementar um pouco da tua pergunta inicial, Evandro, quando você perguntou, será que não falta protagonismo do próprio Lula? Eu diria o contrário, graças ao protagonismo dele, tudo isso está acontecendo. Porque ele falou justamente contra o dólar e não teve a habilidade de trazer a mesa para negociar, deixando a ideologia de lado dele. Eu não estou falando para ele largar a ideologia dele, não é porque eu discordo disso, da ideologia, não. Se ele tem, mas faça de forma estratégica. E o que ele está fazendo é, com protagonismo, bater em todos e justamente todos pagamos, à exceção de quem está lá em cima. Agora, Alan Gani, você entende que comitivas separadas, esses senadores que estão nos Estados Unidos, a própria oposição, ou uma tentativa, vamos supor, de que Eduardo Bolsonaro possa conduzir algum tipo de diálogo também, vai saber, né, o que vai acontecer nos próximos capítulos, isso traz algum tipo de solução ou discussões paralelas mais atrapalham do que ajudam, no teu ponto de vista? Não, acaba dispersando, viu, Evandro? O ideal seria o Brasil ter uma estratégia de negociação única, mas evidentemente que a gente não consegue, mal consegue se articular internamente, o que dirá se articular externamente. Isso é resultado, né, dessa falta de articulação e aí várias comitivas tentando resolver o problema. O que fica
é cada vez mais evidente, Evandro, é que os outros países estão conseguindo negociar, estão conseguindo chegar aí numa tarifa, evidentemente maior do que era antes, mas menor do que aquelas anunciadas no Liberation Day, e o Brasil vai ficando para trás. E o que dá medo? Que o Brasil seja uma espécie de bode expiatório, de exemplo, né, para outros países. Ou seja, o Trump pega muito pesado com o Brasil, mostrando ali, né, o Brasil, olha, é um exemplo, não façam políticas norte-americanas que a gente vai para cima assim. Que foi, Piperno? Porque, primeiro, que a situação do Brasil é totalmente diferente de quase todos os países do mundo, porque o Brasil é deficitário. Os Estados Unidos, eles são deficitários como todos esses países aí. Aqui não. Então, aqui não. Então, isso também é diferente. Então, os outros têm algo mais a oferecer. Do ponto de vista econômico, o Brasil já não tem. Agora, é preciso que se entenda o seguinte, do ponto de vista econômico, nesse primeiro momento, o presidente Trump sabe que ele não vai ter vantagem nenhuma, sabe? Não tem de onde tirar a vantagem. O Brasil vai oferecer agora. O que pode acontecer, aliás, são os Estados Unidos perderem um pouco mais. Por exemplo, nesse mês agora, os Estados Unidos bateram o recorde na venda de diesel aqui para o Brasil, né? Aumentou demais a importação americana de diesel. Aí há duas explicações para isso. Ou o Brasil, de alguma forma, se intimidou um pouco aí com ameaças de fora, de não fazer comércio com a Rússia, ou se isso aconteceu de fato porque é o momento de manutenção de grandes usinas da Rússia. Então isso a gente vai ver um pouquinho na frente. Mas veja, a importação do Brasil com produto americano ou vice-versa? O Brasil comprando produto americano. Então, mas já se fala que, por exemplo, o Brasil pode, de novo, parar de fazer essas importações ou taxar isso aí. Fala-se que o Brasil pode eventualmente taxar Big Techs e tal. Então, a gente ainda não sabe qual seria a resposta daqui. Mas também é evidente que os Estados Unidos têm outros interesses que saem dessa esfera econômica. E a Confederação Nacional da Indústria pediu bom senso ao governo brasileiro nessas negociações. Valéria Luizetti é quem vai trazer os detalhes para a gente agora. Conta aí, Valéria, bem-vinda. Pois é, boa tarde, Evandro, a todos que nos acompanham aqui no 3 em 1. A Confederação postou durante a tarde de hoje uma nota, né, tentando clarear um pouco melhor a posição dela com relação a esse tarifaço de Donald Trump. Eles classificaram a medida como injustificável e deixaram bem claro que esperam que essa motivação principal para esse tarifaço não tenha vindo de questões políticas e geopolíticas, e tentaram destacar ali principalmente todo o histórico de relações econômicas e comerciais entre Brasil e Estados Unidos. A entidade, inclusive, já enviou uma solicitação oficial pedindo que a decisão seja revisada ou então adiada em 90 dias, e fez também um apelo ao diálogo entre os governos para que seja algo tomado de maneira mais pragmática, um pouco mais, como se diz, friamente, não olhando tanto quanto se tem visto os contextos políticos e geopolíticos, o que a gente sabe que é bastante difícil, né, Evandro? Visto que na própria carta de Donald Trump ao anunciar isso, tem uma questão política bastante forte. A nota aí também da CNI ressalta que o Brasil sempre buscou aí boas relações internacionais e que essas divergências devem ser resolvidas sem escaladas que prejudiquem o comércio entre os países. E a entidade encerrou, então, essa carta aberta, dizendo esperar consenso e bom senso para então tentar reverter e, quem sabe, essa taxa de 50%, que segundo eles é vista como um equívoco. É uma, confederação que tem se posicionado dentre tantas, a gente tem conversado com todas elas que estão bastante preocupadas. A gente sabe que, apesar de hoje o Brasil não ser um dos maiores exportadores, de questões industriais para os Estados Unidos, toda a cadeia acaba sendo afetada por essas grandes tarifas, Evandro? Eu volto com você. Muito obrigado pelas informações, Valéria.